Acho que já foi, tá tudo já ok. Acho que vou ligar o ventilador, o negócio está bravo. Mano, tem ventilador, mano? Lá, meu pai. Eu tenho que ir lá então, mano. Meu Deus. Chegou uma casa séria. Amém, irmãos? Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos então estar entrando na lição de número 7. Davi é ungido rei. O textual diz: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e dele aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos chegando agora na lição de número 7 da Escola Bíblica Dominical, com o tema Davi é ungido rei. Te pedimos nesta manhã que teu Santo Espírito venha nos direcionar em todas as coisas, para que porventura não venhamos fazer aquilo que é do nosso querer, mas somente aquilo que é a tua vontade. Por isso, venha nesta manhã trabalhar em nossa mente, em nosso coração. Venha palestrar conosco por intermédio da tua palavra, que é santa e poderosa. Tem o poder de curar, de libertar, de salvar, de restaurar vidas. Por isso, nesta manhã, Senhor, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Que sejamos, Senhor, a cada momento consagrados a Ti. Que seja uma manhã de consagração por intermédio da tua palavra santa. Que a unção do teu Espírito venha nos ensinar aquilo que nós necessitamos aprender contigo. Ó Pai amado, no nome do Senhor Jesus, faz, Senhor, tomar em tuas mãos aqueles que estão, Senhor, a caminho deste lugar, aqueles que estão se preparando para chegar à tua casa, não somente aqui neste local, mas nos quatro cantos desse planeta, onde vida já tem desejo no coração de chegar à tua casa, para, Senhor, cultuar a Ti. Ó Deus, que o Senhor venha tirar toda a pedra de tropeço. Venha, Senhor, abrir o entendimento do teu povo. A tua palavra diz que o povo peca por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Mas que nesta manhã possamos receber a revelação da tua palavra, Senhor, por intermédio do teu Santo Espírito. Te pedimos, fique à vontade no nosso meio, trabalha na nossa mente e no nosso coração. Que sejamos, Senhor, submissos e obedientes à tua palavra. Nos abençoe nesta hora. Tudo isso é o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Glória a Deus. Então, o textual já nos deu uma demonstração de um fato acontecido justamente com Davi no primeiro momento. Um fato que ia transformar a vida de Davi por completo. A verdade prática, ela diz o seguinte: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e, com autoridade, vencer os gigantes. Então, a verdade prática, já nos deixa, com bastante confiança, além da que nós já temos tido no Senhor. Porque está dizendo que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar
a obra de Deus. Ou seja, o obreiro sem a unção, ele vai ter dificuldade para poder administrar, né, da maneira devida, que muitos podem até administrar a obra de Deus. Mas há uma palavra, né, preparada para esses que estarão ministrando a obra de Deus ao seu bel prazer. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Mas, Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo outro. Foi até no meu nome, que num dado momento os discípulos ficaram espantados, que algumas pessoas estavam até fazendo menção do nome do Senhor, mas não havia um comprometimento para com o Senhor. E Jesus falou: deixa eles lá fazer. Estão fazendo? Deixa ele fazer. Porque enquanto eles estão lá fazendo, o meu nome está sendo propagado. Então vai chegar um momento em que, conjecturando agora aqui conosco, vai chegar um momento em que aquele que vai dizer: não, mas eu não ouvi falar, ouviu falar, mas não obedeceu. Então, a unção, ela vai fazer a diferença na vida do crente, né? Não basta apenas chegar, tocar, cantar, dançar, dramatizar, né? Não basta somente isso. É necessário buscar a unção do Espírito. Como assim, irmão? A unção do Espírito é algo tão extraordinário que, através apenas de um movimento que o cidadão vai fazer, se ele tem a unção de Deus, aquele movimento, aquele gesto que ele está fazendo ali, o outro que está, vamos dizer, no meio da congregação, né? E naquele exato momento fechou os olhos e não viu o movimento, a unção de Deus faz tanta diferença que esse movimento vai gerar algo no mundo espiritual que aquela pessoa, mesmo com os olhos fechados, não viu a dança acontecer, a coreografia ser executada. Ela, com os olhos fechados, ela consegue receber algo da parte de Deus, por causa do movimento de quem estava ali na unção do Espírito. Olha bem. Então não foi preciso ver, porque quem estava no meio da congregação estava crendo que a presença de Deus estava sendo manifesta através daquilo que se estava apresentando ou sendo apresentado. Dá para entender como é que a unção de Deus faz a diferença? A unção de Deus abre a nossa visão para aquelas coisas que nós ainda não estamos conseguindo enxergar, porque os olhos naturais não vão conseguir discernir as coisas espirituais. Então, há essa questão. Por isso, a necessidade do crente em Cristo Jesus buscar a unção de Deus. Vou até separar aqui, se me for da oportunidade, já deixar esse cântico aqui. A unção de Deus. Que nos libertou. Deixar separado aqui. Que é justamente para que nós possamos colocar em prática o que foi tratado agora teoricamente. Bom, a leitura diária, né? Na terça-feira pela manhã estivemos observando 2 Coríntios, capítulo 1. A revista nos direcionava os versículos 21 e 22, mas nós lemos o capítulo 1 todo. Já a leitura bíblica em classe está lá em 1 Samuel 16, do 1 ao 13, que diz assim:
Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos, me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Deixa eu marcar aqui. Fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Versículo 6, diaconisa Rose. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Versículo 7, Marcelo Gabriele. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para colocar porque o Senhor tem não vê como vê o homem, pois o homem vê o que se tem, porém Diaconisa Marcélia. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Repita o áudio, por favor. Então, Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Muito bem, diaconisa Marcélia. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido este. Muito bem. Diaconisa Rose. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor, e esse que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-me chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Muito bem, diaconisa Marcélia. Então mandou em busca dele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Muito bem. Diaconisa Marlene. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Muito bem. Bom, então essa parte aqui é uma das partes que me chama muita atenção, principalmente, né, quando estou na oficina de música. O Senhor sempre me concede oportunidade para fazer menção dessa passagem aqui. Porque aqui nós vamos compreender que não era o simples fato de Davi tocar o instrumento que fazia a diferença. A diferença não estava nos instrumentos, né, ou no instrumento. A diferença estava na unção do Espírito sobre a vida de Davi.
Então, era isso que fazia diferença. Então, uma das formas de Davi, né, se colocar diante do Senhor, se apresentar diante do Senhor, ele utilizava, né, aquilo que ele sentia no seu coração, as suas palavras, juntamente, né, com a execução do seu instrumento. Então, à medida que que ele ia fazendo tal coisa, né, no mundo espiritual, pela unção de Deus estar sobre a vida de Davi começava a tocar aquela harpa e transmitir os seus sentimentos para com o Senhor. Trazendo para a nossa realidade hoje, quando você coloca lá, né, o seu aparelhinho de som, pode ser o menor da sua casa. Pode ser o aparelhinho menor que você tenha lá. Ah, mas tão pequenininho, não dá nem o som direito, né? E tal. Pode ser o menorzinho que você tenha lá. Mas se tiver sendo executado um louvor a Deus, vai fazer toda a diferença na sua casa e naqueles que estão à sua volta. Isso é algo assim extraordinário que acontece, porque aonde há louvor, vamos abrir aqui no Salmo de capítulo 22, versículo 3. É bom que o Espírito já vai nos direcionando. Salmo de capítulo 22, versículo 3. Vamos ouvir na versão da Japonesa Marlene. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Muito bem. Alguém tem alguma outra versão diferente dessa? Contudo, tu és santo e eternidade entre os louvores de Israel. Isso. Então, contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Alguém tem alguma diferença aí? Não? Bateu certinho aí as versões? Então, preste bem atenção nesse detalhe. Porém, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então, hoje, Israel de Deus somos nós. Nós fomos, né, enxertados na videira. Então, hoje nós somos Israel de Deus. Então, nós temos um pai da fé chamado Abraão, que também foi chamado de amigo de Deus. O próprio Abraão foi chamado amigo de Deus. Agora a gente tem que observar aqui que Deus, ele habita no meio dos louvores, né? Até na festividade teve até uma irmã que fala assim: não sou cantora não, então vou só apresentar aqui não sei o que ao Senhor. Gente, quem vem aqui na frente e canta é cantor. Não é reconhecido pelo mundo, pela mídia, não gravou CD disso, daquilo, outro. Quem abre a boca para entoar cânticos é cantor. Acabou. Uma coisa é ser cantor, outra coisa é ser reconhecido. Aí as pessoas muitas das vezes fazem confusão com relação à questão do louvor. O louvor são palavras de elogio, de exaltação, que no meio do cântico vai estar acontecendo. Você vai simplesmente utilizar uma forma, nesse caso aí, musical, para se expressar para Deus. Poderia ser qualquer outra forma. A palavra diz que ele é multiforme em graça. Poderia ser qualquer outra forma. Poderia ser através da dança, poderia ser através da dramatização, que é o teatro, através do desenho, da pintura. Há várias maneiras de você louvar e engrandecer o nome do Senhor. Ah, eu não tenho voz. Bate palma. Bate palma. Né, que o salmista fala, todo ser que lhe for louve
memorial do Senhor. Olha aí que bonito. Já entendeu o mistério. A unção está aí, ó. Aí, ó. Evangelista, e Opa, o louvor não é só com a voz, é com a atitude, é com Mas a aí é contrição que de está, coração, meu irmão. né? Que coisa linda que a irmã acabou de citar agora aí. É onde a gente está chegando agora aqui, nesse entendimento. O louvor não é só ali através daqueles atos, é a mudança de atitude para com Deus. A nossa vida precisa ser um louvor a Deus. Tem até um cântico que fala sobre isso, né? Que a minha vida seja um louvor a ti. Aí tudo ele fala outras coisas ali que eu não lembro muito bem, né? Eu vou tão difícil ali. Eu amo, mas não tive oportunidade ainda de exaltar o Senhor com esse cântico, né? Mas quem sabe um dia. Muito bem. Então a gente está entendendo aqui que o louvor são apenas palavras de exaltação. Se você procurar lá no dicionário da língua portuguesa, louvor vai estar associado a elogio. Quando uma pessoa vem aqui à frente e participa de uma apresentação, o que vai acontecer ali naquele momento? Ah, muito bem! Quando você está aplaudindo aquela pessoa ali, a glória que você está dando está indo para aquela pessoa. Aquela pessoa, ela vai receber aquela glória, ela vai assimilar, ou ela vai fazer assim, ó, Senhor, é para ti. Entendeu? Vai até ela e ela direciona para o Senhor. O rei Herodes comeu comida de bicho. Isso aí, ó, bem colocado, né? Porque a pessoa, quem não gosta de ser elogiado? Todo mundo gosta de ser elogiado, né? Não ficou bonito ali, ó? Não ficou bonito? Então, tem que ser elogiado. Se ficou bonito, precisa ser elogiado, mas com aquele detalhe, né? Esse elogio, e ó, Grupo Nova Aliança, glória a Deus. Glória a Deus, temos Grupo Nova Aliança. Você está entendendo? Aí vai olhar para os outros, glória em tudo em que dá glória. Entendeu? Porque naquele momento ali, se alguém está sendo exaltado, é porque Deus está honrando. Deixa eu estar dando para entender. Porque a nossa exaltação, ela vem de Deus para que o nome dele venha a ser glorificado. Não é de outra forma. Então aqui no Salmo de capítulo 22, versículo 3, está dizendo: porém, tu és santo, ou em outras versões, contudo tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em outra versão, está entronizado entre os louvores de Israel. Se você é Israel de Deus, então a sua vida será um louvor a Deus constantemente. Não dá para ser diferente disso. Amém? Amém. Então a gente consegue entender que esse versículo 13 aqui, né? Ele está dizendo: então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Agora era uma confirmação perante todos que estavam ali à sua volta. Por quê? Em momentos posteriores, quando Saul vai passar por uma determinada situação, alguém vai lembrar: olha, vamos chamar Davi. O belemita, toca bem, não sei o quê. Vamos lembrar desse detalhe, porque algo provavelmente já deve ter acontecido antes dessa situação que Saul vai passar. Porque o Espírito de Deus, ele vai se ausentar de Saul. Querido, se o Espírito do Senhor sai da vida de alguém, a palavra de Deus diz que outros 7 virão. É aquele, mas outros 7 vão querer tomar posse, porque saiu o Espírito do Senhor.
A pessoa abandonou a casa de Deus, abandonou os princípios bíblicos. O que ela está querendo para a vida dela? Problemas. Porque se afastar da presença do Senhor, né, que é até uma forma da gente, né, tentar expressar quando alguém não está em obediência à palavra de Deus, né? Porque o Espírito de Deus, ele vai deixar a pessoa fazer aquilo que ela quiser fazer. Nós vamos entender isso por livre arbítrio. Cada um tem direito de fazer aquilo que quiser fazer. Quer fumar, fuma, quer beber, bebe, quer cheirar, cheira, quer se prostituir, se prostitui. Aquele que é sujo, suje-se ainda mais. Mas aquele que é santo, santifique-se ainda mais. É desse jeito que funciona, não é diferente disso. Davi entendia bem, né? Porra! Um salmo, dele que eu não guardo bem os salmos, apenas alguns, ele fala assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Isso, Salmo 51 me parece, né? Qual salmo? 51. Quer dizer, não retire de mim o teu espírito, né? E renova em mim um espírito inabalável. Quer dizer, ele se vê no momento de fraqueza ali, consegue entender que, opa, posso até estar fraco, mas não posso perder o espírito. Aquela palavra que diz, né? Tivesse pouca força, mas não negaste. Oi, irmã, tem uma levantada. É interessante que até nos momentos dele de angústia contra os inimigos ali, Saul afligindo ele e tal, sempre ele usava essa palavra, né? Ele sabia da falha dele, mas ele exaltava o nome do Senhor, entendendo que Deus estava olhando para o coração. Não que a gente queira levar tudo, porque Deus conhece. Não, claro, existem aqueles erros que nós fazemos e continuamos nele. Mas existem aqueles momentos de fraqueza em que Deus conhece quando o homem erra, mas ele não quer aquilo para a vida dele, né? E Davi, ele entendia bem isso. isso. É sinal de humildade. Humildade. Ele só erra, mas ele sabe que errou. Tanto que ele fala do Senhor, espírito quebrantado. Não, isso. Não retire de mim o teu espírito. Porque ele sabe que o pecado pode levar o homem, gerar o homem à morte. Muito bem. Afastamento de Deus. Já no Novo Testamento, não sei aonde também, mas é Paulo. Não extingais o espírito. Falando para a igreja. Não extingais o espírito. Porque aquilo que eu sempre venho batendo na tecla. A obra do Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo dentro da igreja é uma obra dinâmica. Maravilha. É dinâmico. A gente quer fazer uma coisa, vou fazer isso aqui. Quando chega na faz outra. E dá tudo certo. É a questão da produz. A questão da unção, né? Isaías 61, que Jesus vai falar o Espírito me ungiu, né? Para pregoar a verdade, libertar. Quer dizer, ele vai repetir isso dentro do tempo e vai falar para o Sinédrio dizer: hoje se cumpriu esta palavra. Maravilha. Aí começa a fitar, né, virando. O que vai falar aí? Então, depois está expulsado Jesus do templo, né? Sai daqui. Muito bem colocado. Amém? Então, deu para a gente entender aqui esse versículo 13 aqui, de 1 Samuel 16, ele está mostrando para a gente que a questão não é, né, o instrumento ou as coisas que nós vamos utilizar. A questão é a unção que está sobre nossas vidas. É igual essa questão aqui do banco aqui, ó. Querido, só de uma pessoa assentar nesses bancos, Deus já começa a mover algo tremendo na vida daquela pessoa ali. Então, quando você percebe, poxa, às vezes a pessoa tem dificuldade para chegar na igreja, é difícil chegar na igreja mesmo, porque há uma batalha, uma guerra espiritual muito grande ali que impede. Talvez, irmão, está falando bobeira aí, negócio do banco aí. Querido, a unção de Deus está onde você determina. Você estendeu, você consagrou ao Senhor, as suas vestes são consagradas ao Senhor.
Entendeu? Então são situações que a gente tem que parar para observar. E detalhe, não é para a nossa glória, não é para a nossa exibição, não. Entenda bem, tudo isso é para a honra e para a glória do nome do Senhor. Se está uma pessoa ali endemoniada ali, você tirou ali o seu paletó, a tua gravata, a tua blusa, você botou sobre aquela pessoa ali, no mundo espiritual, ela vai sentir algo diferente. Ela vai sentir. Por quê? Justamente por causa da unção de Deus que está sobre a tua vida. Agora, se a unção de Deus não tiver, é você que vai sentir a pancada do outro lado. Aí você vai estar se metendo aonde você não foi chamado. Aí o couro vai comendo seu logo, aí você prepara. Igual aquela turma lá, né, que foi expulsar o demônio em nome de Paulo, né? De Paulo, né? Tomaram uma surra lá. Não temos exemplo na Bíblia sobre isso aí? Temos. Temos exemplo na Bíblia sobre isso. Querido, a introdução, ela fala da seguinte forma. O conceito de unção é do Antigo Testamento, destinava-se a sacerdotes e reis para que estes exercessem com êxito suas funções e ministério. Profetas também eram ocasionalmente ungidos segundo a determinação divina. Nesta lição, veremos que a temática da unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. A unção do rei Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir seus propósitos. Então todo mundo ali ia entender que Deus o estava separando para aquele momento ali. Não era algo que Davi falou, Samuel, vem aqui, me unge aí, não sei o que e tal, não. Era algo que foi preparado por Deus. Né? Nem mesmo Samuel teve acesso, né, à informação principal. Mas quem o Senhor vai ungir? Ele não podia ter revelado para ele logo de cara? Olha só. Porque, num dado momento, quando Paulo está ainda com as vistas, ainda com a escama, ele fala com Ananias, olha, tu vai lá na rua direita, tu vai entrar no lugar tal, e lá vai estar. Não, Senhor, não vou lá não. Olha aí. Então ele dá todas as coordenadas para Ananias. Mas aqui, para Samuel, ele já não deu essas coordenadas. Primeiro que o coração de Samuel já estava meio, né, temeroso. Ou se eu for lá, o povo vai pegar no meu logo. E ainda tendia um pouco para Saul, porque ele gostava de Saul, né? Tinha essa questão também, né? E Deus ele é bem enfático nisso. Até quando vai ter dó de Saul? Entendeu? Ou seja, se você não fizer, eu vou levantar outro para fazer, hein? Como ele estava falando assim? Se tu não fizer, eu levanto o outro para fazer. Agora, evangelista, nós analisando, né? Quem é que pede um rei? O próprio povo, né? Naquele momento ali. Então, Deus deu Saul também. O povo pediu. Ele era um governo teocrático. Deus falava ao profeta, o profeta transmitia ao povo. Mas o povo estava de Mas olho o no que estava povo das acontecendo. nações lá, nós queremos também um homem. Tá bom. Mas Deus, no tempo certinho, ia levantar um rei. Ele mesmo. E na minha visão, seria o próprio Davi. Seria o próprio Davi. Que Deus já tinha escolhido, né? Olha que aquela passagem interessante de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, né? Jeremias, antes que tu fores formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Maravilha. A qual esse fundador da Igreja Cristo Vive, ele tem um livro que eu infelizmente perdi no Paraná, ele traz uma menção quase espírita. Ele fala Cristo assim, vive é o Michelangelo. É Michelangelo, né? É que ele fala assim, Deus, nós já existimos em outro mundo, e viemos de outro mundo. Olha, se nós tivéssemos vivido em outro mundo, a nossa mente
nós estaríamos aqui, ó, e novamente nós sabíamos de onde, entendeu? Traríamos isso. E tem um livro. É o mesmo que diz uma vez salvo, salvo para sempre. É esse mesmo que diz? É mais ou menos essa questão aí. É Miguel Ângelo. Miguel Ângelo. Esse Eu falo Miguel Ângelo para o italiano, então, por causa daquele. tá. Aí o que acontece? No coração de Deus, Deus sabia muito bem que no tempo certo daria um rei. E eu creio que seria o próprio Davi. Maravilha. Deixa eu ver a irmã ali que levantou a mão. Não, pegando aqui o gancho que o evangelista disse, essa questão de se você não fizer, né, eu ponho outro, então a gente pode entender aqui que é desde lá de trás, né, os reis do Antigo Testamento, que já havia, né, isso. E os dias de hoje é a mesma coisa, não mudou, né? Porque se você não fizer, né, não vai estar dando outro, vem outro e fica no seu lugar. Aí a gente põe um exemplo em trabalhos, né? Firmas, dos nossos trabalhos, né? Se você deixar de fazer, né, você está sabendo que já tem outra ali de olho na tua vaga. Isso é verdade. Na tua vaga. E como tem? E diz assim, entre aspas, ser amigos, né? Mas aquele amigo que está ali, ó, se qualquer deslize que dá, ó, eu vou lá e entrego e tomo o lugar. Então a gente pode observar aqui que antigamente não era diferente, né? Então veio desde lá, né? E nos dias de hoje não é diferente, né? Você pode até voltar um pouquinho mais atrás e você vai ver justamente Deus falando, olha, você não vai adentrar na terra não, pela sua atitude. E Deus vai levantar Josué. Olha, Moisés, né? Pegando esse. Deus era para ele, né? Mas. Esse era para ele, né? Mas é igual eu falei, a pessoa deu mole, como diz na linguagem de hoje, deu mole, aí veio, né? Mas quem determina todas as coisas é quem? Senhor Deus. Senhor Deus. E nessa linha de pensamento, nós vamos ver o seguinte: determinados pastores aí que estão levando a igreja de qualquer maneira, Deus tira. Olha, lá em Curitiba, o pastor José Pimentel, quando ele, na década de 60 ele sai do Rio e vai para lá, a igreja era apenas uma casa. Aí esse homem, quando morre, ele deixa a igreja com aproximadamente 6 mil membros e residência para receber pastores do exterior lá. Só que aquilo ali estava guardado para o filho dele, o Paulo Pimentel Júnior. Olha, o Paulo Pimentel Júnior pregava bem. O que acontece? O Paulo Pimentel, uma historinha de corrente milionária. Deu-lhe um golpe em 1990 nos irmãos, coisa na época de 2.800.000 reais. Quem é que é o pastor hoje da Assembleia de Deus lá? Não é o Paulo Pimentel, é o filho, e nem se fala mais. Deus fez o quê? Deus podia até permitir que ele ficasse, mas Deus. Muito bem. Fazer só um comentário nessa questão, se a pessoa não fizer, Deus chama outro, fazer. Eu lembro assim, Deus tinha feito a promessa que Marcela e Gabriela iam nascer. Tinha a promessa. Aí o Senhor volta e meia, lembrava da promessa que ele tinha feito. E na época não podia ter filho, aquela coisa toda, né? Falava que não, tal. Aí nós fomos a um culto, que era um culto de ação de graça, que era aniversário do meu vizinho. Aí nós fomos a um culto, né? Que era aniversário, era do lado da casa da gente. E aí o Senhor falou para uma irmã, fizemos um ciclo de oração e aí orando e tudo mais. O Senhor falou para a irmã entregar para mim. Só que a irmã ficou com medo de falar. Ela não falou. Deus entregou para ela. Ela não falou. Deus foi e tocou na outra, que estava do lado dela. E a outra falou. Só que Deus tinha dado para essa irmã primeiro. E Deus ia tocar, Deus ia fazer algo naquela noite ali. Aí quando a outra irmã falou, porque eu tinha que sair dali com aquela palavra de qualquer maneira, Deus deu para ela não entregou, Deus deu para outra entregar. Aí ela falou que Deus tinha falado com ela, pediu perdão e falou que ela ficou com receio de falar. E era aquilo mesmo que Deus tinha dado para outra.
Então, assim, é uma coisa muito séria, que é quando Deus quer fazer, se quer usar um vaso e o vaso não se colocar, usa outro mesmo. Ok, ou seja, quem impedirá o agir de Deus, eu vou dar a volta por cima. Você está entendendo? Oi. Então ninguém pode impedir o agir de Deus. Bom, a mensagem ela vai ser divulgada, né? Não importa quem, porque às vezes o homem pensa que aquilo é dele, né? Eu estava vendo no Google semana passada, rapidinho, falando, eu estava fazendo uma pesquisa, né? Alguma coisa para o grupo, e aí entrou uma mensagem do pastor Samuel Ferreira, que a igreja de Madureira é dele. Aí eu, meu Deus, a igreja de Madureira é dele, ele está fazendo parte dos Mormons. É Mormons não, como é que chama aquela que o homem é... Do compasso. Eles são ligados à maçonaria. Maçom, é Mormons não. Eu vi um pastor que prega na televisão, esse Samuel é um magrinho de Belém? É um branco, um magro. Já viu o lencinho que tem aqui? Já viu o lencinho que ele coloca aqui? Mas eu fiquei pasma que a igreja é do pastor, a igreja de Madureira é do pastor. Aí eu não sei se falaram aquilo voltado para um lado da sátira, não sei, entendeu? Ou se quem falou que a igreja dele não é uma pessoa evangélica, né, que não tem aquele conhecimento, né? Então, irmãos, eu fiquei assim muito pasma, ele numa reunião de maçonaria. Eu falei, meu Deus, muito complicado. Entendeu? Aí vem um, vai outro. O Senhor, no tempo certo, o Senhor tira aquele, coloca outro. Que a pessoa está brincando, a pessoa pensa que ela é insubstituível na obra de Deus. Muito complicado. Queridos, olha só, vamos entrar aqui no ponto 1 e nós vamos ler esses itens aqui, tá? E só vamos parar aqui no ponto, vamos chegar no ponto 2. Aí se alguém quiser fazer um comentário, a gente retoma um pouquinho. Bom, para a nossa irmã japonesa Marcela, que adentra nessa leitura. Davi, o rei ungido. Ponto 1. Significado e propósito da unção. No hebraico, há duas palavras para unção, suk e machá. Não sei se é essa ou se pronuncia, né? Tá. A palavra suk aponta para a unção com óleo sobre o corpo ou a cabeça de um convidado. A palavra grega corresponde ao hebraico suk, é a lei que pode referir-se ao ato de ungir os enfermos. Quanto à palavra machá, a ideia é a de cobrir ou untar. Dela deriva o substantivo machiá, ou seja, Messias. A palavra grega crio se relaciona com machá, daí o nome Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é machá, unção de pedra, dos sacerdotes, dos reis, dos profetas e de objetos diversos. Nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. Muito bem. Vamos ao ponto 2. O simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. O termo machá, no Antigo Testamento, que no Novo é crio, refere-se à unção do Messias que viria. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus. Pedro fez menção dessa unção sobre o Filho de Deus e Paulo descreveu essa mesma unção sobre os cristãos. A unção do Antigo Testamento destinava-se à separação de alguém para algum ofício. No Novo Testamento está relacionada a Cristo como Filho de Deus e Salvador do mundo, e aos cristãos no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. A verdadeira unção é ordeira, decente e tem como alvo a glória divina e a expansão do reino de Deus. Muito bem. Ponto 3.
a unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel, capítulo 16, de 1 a 13, por ocasião da unção de Davi por Samuel. O autor sagrado destaca o sentimento humano de Samuel, o qual gostava muito de Saul, mas o profeta estava no querer de Deus. Devido a seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Então Deus busca na casa de Jessé, o belemita, neto de Boaz e Ruth, um de seus filhos, para reinar. Conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir um novo rei seria difícil. Por isso, ele foi orientado por Deus a fazer um banquete e um sacrifício naquela região. Como representante de Deus, muitos o temeram, mas Samuel relatou que sua ida era de paz. Os filhos de Jessé passaram diante do profeta, mas nenhum deles foi escolhido, embora Samuel se impressionasse com a postura e a aparência dos jovens. Entretanto, um estava ausente, cuidando dos afazeres da família. Davi foi ungido em meio aos seus irmãos e, a partir daí, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação, para que pudesse cumprir os propósitos divinos. Muito bom. Chegamos então aí no ponto 2. Agora, se não puderem fazer algum comentário, eu quero já fazer desse... Lá no início desse tópico 1, do rei ungido, o significado e propósito da unção. E nós citamos ainda há pouco aqui a questão, né, até mesmo dos bancos que nós sentamos aqui. Né, que para muitos pode não significar nada, mas para aquele que tem fé, para aquele que crê, vai fazer toda a diferença. Entendeu? Porque ao assentar nesses bancos, o Espírito de Deus começa a trabalhar. Até porque, para chegar à casa de Deus, não é de outra forma senão pelo Espírito. Já parte desse princípio aí. Então, se conseguimos chegar aqui, foi porque o Espírito do Senhor nos trouxe até aqui. E nesse momento estamos passando por um processo de aprendizagem, né? Esse momento aqui da escola bíblica, né, do estudo bíblico, é um momento de capacitação do crente. Ele acontece, geralmente, dentro das igrejas, todos os domingos. Tem igreja que não tem essa mesma disponibilidade para fazer o estudo, né, aos domingos, e escolhe um dia da semana para poder fazer o estudo. Então, cada igreja vê na sua realidade. No caso a nossa, graças a Deus, temos essa oportunidade de estarmos aqui no domingo pela manhã para sermos orientados e instruídos pelo Espírito de Deus. Ou seja, a unção de Deus que nos capacita vem sobre nossas vidas à medida que nós vamos buscá-la. Então, se estamos aqui, estamos buscando algo da parte do Senhor. Com certeza estaremos saindo daqui de maneira diferente de quando entramos. Na verdade, a gente observa que cada acontecílio da igreja, né, cada detalhe, né, tudo que é tocado, se você está com a unção do Senhor sobre a sua vida, você está abençoando e ungindo aquele momento. Né? Então eu sinto assim, que quando a gente entra aqui dentro, olha aqui, me arrepiei. Quando você entra nesse ambiente, gente, você já sente a presença, não tem como você não sentir. Então, tudo que você toca, porque a gente já disse até, tudo que tocar abençoado será. Maravilha! Né? Então, cada detalhe aqui dentro, antes de entrar aqui, já é abençoado. E aqui ele é abençoado todos os dias, cada momento, cada segundo. Basta você tocar. Porque se você está com a unção do Senhor, essa unção aqui, o qual Davi recebeu, o qual nós recebemos, não tem erro. Né? Não tem erro, a menos que o seu coração esteja fechado para isso. Mas se você dá lugar ao Espírito Santo, meu querido, antes da irmã Diaconisa Marcela, só entrar nessa parte que a irmã abriu aqui, lembra que geralmente no final, pelo menos eu me sinto dessa forma, né? Não sei
sei se é por hábito ou se é pelo Espírito. Vamos descobrir algum dia, né? Mas, geralmente a gente fala, ó, aperta a mão do irmão, está do seu lado, né? Algo nesse sentido. Então, se você toca nos objetos, você está ali abençoando. Imagina quando você toca na mão do teu irmão. E outro detalhe, eu falo por experiência própria. Na última viagem que eu fiz, né, de missão, a gente estava num culto, a irmã lá falando, e ela veio e direcionou a mim. Eu falo, eu levei um choque. Eu levei um choque. Eu levei aquele choque, eu falei, a irmã estava ligada na energia. A unção dela estava tão transbordante. Quando ela tocou em mim, eu recebi. E não era eletricidade estática. Nunca tinha acontecido. Então, quando acontece, você fica assim, meu Deus, o que aconteceu? Aí o Espírito desceu e pronto, aí só foi bênção, só foi glória. Mas ela tocou na minha mão, eu senti aquele poder do Espírito Santo, impacto, né? Gente, é tremendo, né? Maravilhoso. No momento você sente assim, o que é? Mas depois é que você vai entender. Eu senti isso também. Quando o Marcelinho estava para se batizar, e nós fomos para o monte, com o Marcelinho, no propósito com o presbítero Hugo e com a diaconisa Maria. Aí, quando a irmã me tocou no monte, meu Deus, eu senti um negócio, pensei que eu fosse sair. Falei, Jesus. Mas o que eu quero falar também é sobre o que estava na vida de Eliseu. Ele foi jogado naquela cova. Aqueles homens que foram jogados ali, você vê que até o morto. É por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente critica alguma coisa, né? Eu não gosto desse negócio de estar pulando, estar dançando. Não é, por enquanto, não é de mim. Mas não é meu costume. Mas eu não critico ninguém que faça e não gosto desse assunto, porque assim, você não sabe o que vai acontecer ali. De repente é algo profético, que a gente vê muita coisa dentro da Bíblia, que se você não estiver ligado no Espírito Santo, você vai criticar muitas coisas. Tem uma passagem na Bíblia que fala que foi aberto um buraco na parede. Para que aquilo? Qual o sentido daquilo ali? Né? Aquelas 12 varas de amendoeira ali, enterrou lá, aquela passagem que fala lá, acho que de 1 Reis, que fala do novelo de lã, que o homem foi lá e falou, olha, vamos ver se vai acontecer, entendeu? Estou até estudando essa mensagem, se aqui chover, entendeu? Ali não vai chover, o novelo estava aqui, aqui choveu e aqui não molhou, aí depois ele trocou, ele foi usado, gente, demais. Depois, agora, para dizer mesmo que Deus é Deus, vai molhar o novelo e não vai molhar aqui do lado. Gente, é tremendo. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, para a gente não criticar aquilo que a gente... A própria Mical, né? Postério. Mical. Olha aí. Mas sabe o que eu quero perguntar aqui, irmãos? Rapidinho. A respeito de unção. A palavra que o comentarista ele fala, que a unção era para os enfermos e com óleo para o corpo ou a cabeça, né? Fala até daquela passagem da barba, né? Que o óleo foi derramado na barba de Arão e tal. Aí agora eu faço essa pergunta. Essa questão da, por exemplo, uma pessoa vai ali à frente, ela recebe a unção sem ela estar enferma, como é que é isso? Como assim? Porque aqui só a palavra fala, se estiver alguém enfermo, chame o presbítero para ungir. Aí e quando se unge alguém... culto, aí chamou um grupo aqui na frente. Isso, aí unge sem a pessoa estar enferma. E as pessoas se levantaram e vieram até a frente. Porque e quem estava à frente ali ministrou uma unção por vida dessas pessoas. É isso que eu estou falando? Aí trazendo para o Novo Testamento, porque eu estava até procurando aqui, em Levítico, eu não sei se é 19, eu não me lembro bem. Se eu tiver errado, alguém que saiba aí me corrija. Fala dessa questão da unção. Agora eu não sei se ali, quando chega no Novo Testamento, já muda a situação ou a gente traz essa prática para o velho? Eu não estou questionando quem faça, não. Só estou perguntando. A questão toda aí, veja bem, se você olhar para o texto sagrado, ele vai dizer assim,
Estás alguém enfermo? Chame quem? Os presbíteros. Certo? Mas olha só, você aprendeu que a unção de Deus está sobre a tua vida. Você vai esperar o presbítero chegar para poder liberar a unção sobre a vida de alguém, se você entendeu que está sobre a tua vida e você vive uma vida de retidão para com Deus? Não, mas não é essa a minha pergunta. Não, vamos chegar lá. É porque tem que partir por etapas, para você poder entender esse contexto aí. Porque naquele momento ali, que a pessoa lançou uma palavra e as pessoas vieram à frente, aí talvez podemos dizer assim, mas a pessoa que veio à frente não estava enferma. Talvez não estivesse enferma fisicamente. Mas vou eu entender se aquela pessoa ali ministrou naquela hora, aquela palavra, para que aqueles que estivessem presentes viessem à frente, receberão unção, e só virão à frente aqueles que realmente entenderem, opa, eu estou precisando, aquela coisa assim, né? Então, vou eu entender que aquela pessoa ali foi direcionada pelo Espírito, até porque está ministrando algo que condiz na palavra. Entendeu? Independente de quem veio à frente, se estava enfermo ou se não estava. Se estava enfermo, pode receber a cura naquele momento ali que está sendo ministrado. Tem igrejas que até no finalzinho dos cultos, você observa, ficam duas pessoas na frente, o diácono, ou o presbítero, ou os pastores mesmo, ficam na frente e forma-se aquela fila, né? Isso terminou o culto. Tem igreja que tem isso até, né, já por hábito, já na tradição, no costume, né, dentro da igreja, de fazer isso. Porque a pessoa, muitas das vezes, ela entrou na casa do Senhor, mas ela ainda não se sentiu fortalecida. Ela ouviu a palavra que foi apregoada, mas ela ainda não se sentiu fortalecida. Porque nós temos pessoas de vários níveis espirituais dentro da casa de Deus. Daquele que consegue, vamos dizer assim, expressar uma fé, né, maior que uma montanha, e daquele que tem dificuldade de expressar a sua fé. Então ele entra na casa do Senhor e quando ele está indo embora, ele se sente vazio. Entendeu? Então, nessa questão que a irmã está falando aí, vou eu acreditar que essa pessoa foi direcionada pelo Espírito para que quem viesse aqui à frente, e você vê que Deus ele opera de uma forma tremenda, né? Se a pessoa der lugar, porque tem gente que por causa de uns e de outros já não dá lugar ao Espírito, porque tem vergonha disso, tem vergonha daquilo outro, vai desmanchar meu cabelo, e se eu cair ele no chão, como é que vai ser? Tem pessoa que está nesse nível. Às vezes prende, né? Se prende. E às vezes até por causa da crítica, porque o outro vai criticar que está rodando na igreja, vai criticar. Durante o louvor, então. Eu tenho para mim que as pessoas não entendem, né? O agir do Espírito Santo do Senhor, que age dessa forma. Por isso, essa necessidade de nós estudarmos a palavra, para nós não errarmos por não conhecer as Escrituras. O momento do louvor ali é o momento que você tem mais liberdade para você se soltar na presença do Senhor. Entendeu? Mas muitas vezes a pessoa se sente ali, não, se for fulano levantou, não, eu vou levantar, não, vou ficar da minha aqui. Querido, você tem que fazer aquilo que Deus está tocando no seu coração para você fazer. A irmã acabou de citar agora aqui um exemplo. Estava no meio de uma oração. Deus liberou uma palavra para a vida daquela pessoa para que fosse entregue. Mas a pessoa reteve. Se vem de Deus, presta bem atenção nessa detalhe, se vem de Deus, pertence a mim, pertence a nós, pertence aos nossos familiares. Vem de Deus, foi revelado. Se permaneceu em oculto, não é para a gente saber. Porque as coisas reveladas pertencem a nós. Deuteronômio 29, 29. Revelada pertence a nós. Agora, as coisas ocultas pertencem a Deus. Então, nesse sentido aí, meu irmão, creio eu que essa pessoa está sendo ministrada ali,
Até porque, mesmo que ela esteja fazendo algo por ela, Deus ele vai olhar a sinceridade do coração de cada um. E tem muita gente que está lá, em determinada denominação, não preciso citar o nome aqui, né, mas você já vai entender, a pessoa ela vai naquele lugar ali, né, e estão falando que conseguiram isso, conseguiram aquilo outro, né? Agora, a pessoa está indo ali pela fé que ela tem. Entendeu? Não é ministrado na vida daquela pessoa um estudo da palavra ali, para levar a verdade àquela pessoa. É só o que passa dali, voltar direto. Acabou, a pessoa vai embora, ninguém estuda nada, e aí como é que fica? Então tem pessoas que estão sendo o quê? Condicionadas. No nosso caso aqui, você tem que questionar tudo que sai daqui. Você tem esse direito, você tem esse dever. Se tiver passando falado alguma coisa aqui que não condiz com a Escritura, levanta seu dedinho aí, irmão, isso aí não está de acordo não. Isso aí, pelo que eu li aqui, então vamos sentar junto, vamos ler e vamos avaliar. Que a resposta certa vem da boca do Senhor. Então, nessa questão aí da unção, quem vai estar aplicando, se a pessoa que vai receber ali, se ela está enferma, se ela não está enferma, querido, se falar, a unção ali, estou aqui, ué, porque, opa, é que geralmente eu estou ali sentadinho no teclado ali, ó. Eu uso a minha fé e pela minha fé, o que falar dali de cima, eu estou recebendo sentado lá. Entendeu? E nem posso falar, né? Às vezes nem à vontade, nem posso falar, porque Deus não me deu 4 braços aqui, vai poder, não está tocando, o outro está ali recebendo. Entendeu? Às vezes quando se fala ali, levanta a mão para adorar o Senhor. Não pode levantar a mão, estou no teclado ali, ó. Entendeu? Mas, na minha fé, eu estou ali entregando a minha adoração ao Senhor. Nesse sentido. Não sei se eu consegui responder a sua pergunta no sentido de que as pessoas estariam vindo à frente e alguém estivesse ali ministrando a unção sobre elas. Ficou dentro ou não foi compreendido? Ou não falei? Não, eu entendi que você quis dizer que se a pessoa for direcionada pelo Espírito Santo a estar ungindo a pessoa mesmo que ela não esteja enferma, que assim seja. Entendi. Isso. Lembra do rapaz aqui da internet que a gente está orando com ele aqui? Uhum. Lembra? A gente estava aqui orando aqui, ó. O que eu falei com você? Mano, aqui, ó. Bota a mão aqui sobre ele aqui. Não falei isso para você ali? A unção está contigo. É igual piquetar, está contigo. Tá. Se está com Cristo, está contigo, filho. Naquele exato momento que você começou a orar, talvez ele estivesse esperando que eu fosse orar. Veja bem, no momento em que você começou a orar, Deus ali já te deu um direcionamento. Eu não tive como conversar com ele no momento seguinte, entendeu? Mas Deus te deu um direcionamento o quê? A nível de livramento na vida daquele homem. E detalhe, foi ele que pediu a oração. Não fomos nós que chegamos, a gente quer orar por você aqui. Não, foi ele que pediu. Vocês podem orar por mim? Então, se pediu, dentro da igreja, gente, crente, dentro da igreja, pediu oração, então não vai orar? Então, naquele momento ali, você estava ali com a autoridade para poder lançar palavras de bênção sobre a vida daquele homem. E foi o que aconteceu. Porque só Deus sabe a batalha que ele estava enfrentando, né, para poder conseguir chegar até aqui, porque a gente viu que foi tudo assim, não foi nada combinado, né, e no final de tudo ainda veio com a intenção de nos abençoar ainda mais do que nos era proposto. Então a intenção do coração dele foi uma intenção boa. Então vou eu entender que era Deus trabalhando através da vida dele e o recompensando através da oração que foi feita. Ele estava cumprindo algo que Deus estava determinando ali para abençoar aqui a igreja.
Quem abençoa a igreja? Senão Deus. Comentar aqui, esse último parágrafo aqui, que fala assim, que Davi foi ungido em meio aos seus irmãos, e a partir daí o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação, para que pudesse cumprir os propósitos divinos. No caso, a unção é para que os propósitos divinos tenham a ser cumpridos. Perfeito. Isso aí, de repente, é uma coisa assim, tem que ficar muito bem, ser muito bem trabalhada, assim, para que as pessoas venham a ter esse entendimento. É para cumprir os propósitos divinos, não os nossos próprios interesses. É onde muitos vão querer o quê? Aparecer. Né? Porque faz algo que outros não fazem. Né? Puxa, fulano faz isso, fulano faz... Querido, aquilo ali Deus tira a hora que quiser. Entendeu? Deus tira a hora que quiser. Ô, evangelista, a questão de dessacralização, isso se dá com os teólogos da reforma, combatendo muita coisa dentro da igreja católica, não defendendo a igreja católica, estou defendendo. Mas tem muitas coisas que eles fazem lá, você olhar tem fundamento bíblico. Então eles vão dessacralizar o matrimônio. Matrimônio pode ser um símbolo. Matrimônio de um homem com uma mulher pode ser um símbolo da união de Cristo com a igreja, mas é sagrado. Quem fez o primeiro casamento? Opa, olha aí. Foi Deus? Quem foram as testemunhas? Foram os anjos? Casou quem? Uniu quem? Aquela união ali não foi um casamento? Dessacralizar o quê? A Santa Ceia do Senhor. Não, irmão, não é Santa Ceia, não. Paulo fala, eu recebi do Senhor. Se você recebe algo do Senhor, o quê? Entendeu? Então, esses cidadãos aí que foram muito, foram que Deus os levantou, mas também falaram coisas. Entendeu? Então, houve essa dessacralização de muita coisa no seio da igreja. Aí você vê o padre, né? Com aquele negocinho que joga água assim, tchá, 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 tchá. Acho que é turismo, né? É o turismo, né? Eles jogam ali, tchá, tchá, tchá. Aí eles estão ungindo aquilo ali. Mas só que eu não defendo a liturgia dele, aquela questão da idolatria. Quer dizer, a irmã já deu a resposta certinha aqui sobre essa questão da unção, né? Quer dizer, é uma coisa assim, é algo sobrenatural na vida da pessoa. Você foi para orientar, né? Orientar as pessoas, tudo isso. O casamento é simbólico. A Santa Ceia, ela é simbólica, mas ela é sagrada, gente. Ela é sagrada. Por isso que está um tal dentro das igrejas de um casa descasa, pastor casando e descasando. Por causa disso. Entendeu? Você entrega, primeiro não pensa no seu Senhor, essa foi a mulher que me deste para viver até o fim da minha vida aqui na terra. Já não reconhece mais, né? O cara vai lá e já, isso aqui já está gasta. Vamos falar assim, termo que a turma usa aí. Vamos uma mais nova. Fica essa carnalidade. Por quê? Já começa lá os reformadores querendo combater a igreja católica. O que a igreja católica fala? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então é errado terminar uma oração assim. Eu fui criticado aqui, mas encontrei um cidadão lá, do outro lado. Vem cá. E quando o Paulo fala assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, e pegou. Entendeu? Quer dizer, é só uma bênção, né? Só uma bênção, mas é uma oração também. Quer dizer, você vê esses cidadãos adentrando por dentro, no seio da igreja, querendo mudar, tirar a tradição que está fundamentada em Cristo. Aí tem que ter crente de Beré. Está fundamentada. E outra coisa, as pessoas que não estudam a língua portuguesa, irmão,
Trindade está na Bíblia? Eu falei, ó, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Triunidade. Que fazendo uma. A irmã conhece, né? Uma elisão no português vira o quê? Trindade. É o Deus triuno. Por quê? São todos três: o Criador, o Filho que veio resgatar e aquele que está mantendo hoje a igreja. E os mortos que partiram do Senhor estão sendo cuidados pelo Espírito Santo também. Quer dizer, mas não, adentraram aí, rapaz, um grupo de gente aí que desacraliza tudo. Esse espaço aqui é sagrado porque nós estamos aqui. Ele deixa de ser sagrado quando nós sairmos daqui. Tudo ó. Vamos fazer barulho. Não, meu filho, faça isso não, isso aqui foi consagrado ao Senhor. Vamos tocar um samba ali, o rei mandou. Cai dentro da. Não, isso aí é consagrado ao Senhor. Ao pegar o trompete ali, Só esclarecer, tá, irmão? Se for o gosto, não vai, tá? Não, isso aí é consagrado. Não, só para esclarecer, só. Não é isso? Não. Os caras desacralizaram tudo. Só que é aquela coisa, né? Como está escrito, nosso Deus não muda, né? A gente passou por uma experiência já tem anos, mas eu não esqueço. Foi algo que me impactou de uma tal maneira. Eu nunca tinha visto uma coisa daquelas que aconteceu. Porque foi bem antes de Marcelo e Gabriela nascer. A gente morava aqui na Rua Itaboraí. Então, naquela época, o evangelista Marcelo já tinha o chamado de evangelista. Aí, o que acontecia? A gente evangelizava a rua, a gente fazia o estudo com a vizinhança. Né? A gente tinha um espaço na entrada da casa, a gente colocava as cadeiras ali, chamava os vizinhos, fazia estudo com os vizinhos, botava televisão no quintal, passava filme igual para os vizinhos, a gente até chegou a passar o Jardim do Inimigo para os vizinhos, convidavam os vizinhos, né, e tudo mais. E ele tinha o equipamento dele que é avisado para fazer esse evangelismo. Pela misericórdia do Senhor, muitos que naquela época se converteram estão até hoje na presença do Senhor. Eles não estavam, foram assim, algumas almas que o Senhor enviou. E para a gente não ter dúvida nenhuma, quando a gente subiu o monte, Deus confirmou para ele. Porque naquela época ele era ministro de louvor. A gente não era daqui, estava na outra igreja ainda. Aí o que ele fazia? Né? Aí na época meu irmão orientava a gente, porque a gente direcionava, as pessoas falavam, olha, você agora tem que procurar uma igreja, você tem que ter um pastor, se batizar, a gente orientava. Né? Quem quisesse ir para a nossa igreja, ia, mas a nossa igreja era longe dali, né? Ou buscar uma outra igreja, buscar estar debaixo, né, da liderança de um pastor, a gente orientava o pessoal. E Deus ia trabalhando e enviando as pessoas. Aí eu lembro que no monte o Senhor falou que aquelas ovelhas que chegavam lá em casa era Deus que direcionava para eles. E nesse dia no monte também, olha, a gente estava na outra igreja, Deus falou assim, que ia fazer dele professor da escola bíblica dominical. E nesse dia, estava lá no monte, falou para ele, né? Foi o mesmo dia que Deus falou que tinha decretado que ela ia nascer também. E tudo anota no meu caderno, então Deus fala, né? Para deixar isso. Aprendi com a irmã Goiânia, agora na tua caderneta. Tudo que Deus cumpriu, eu vou botando ok. Deus cumpriu, Deus cumpriu, Deus cumpriu assim. Então, aí Deus falou nesse dia no monte, que as ovelhas que enviava, era ele mesmo que enviava, para ele direcionar, e ia fazer dele professor da escola bíblica dominical, que só se cumpriu, né, algum tempo depois, bem depois, a gente ouviu deixou, porque quando a gente veio lá, não tinha como, quando veio para cá, já tinha o presbítero, né, que era o professor, depois que Deus colocou ele. Então, né, eu já botei uma pila na época. Aí, ele tinha o material dele, de fazer a obra. Uma pessoa da rua pediu emprestado. Você vai lembrar disso, gente. Eu já tinha temor, depois disso, olha. Aí a pessoa pediu emprestado. Eu não sei se era microfone, acho que foi microfone dele. Só que a pessoa, eu não lembro se a pessoa falou diretamente, ou se deu a entender que tem muitos anos isso, só que a bicha está com 12, foi bem antes. Que era para culto.
Aí ele emprestou o microfone dele para a pessoa da rua. E ele estava evangelizando essa pessoa. Quando a gente ia, que a gente sempre gostou de EBD, desde que a gente se converteu, a gente sempre ia para a escola bíblica dominical. Aí eu até chamava a pessoa, uma vez ele ia antes, eu ia depois, aí eu passei para poder a pessoa ir comigo, fiquei na chuva, a pessoa não me atendeu, aquela coisa toda. Aí a pessoa pediu o microfone dele emprestado para fazer culto. Só que não era para fazer culto, a pessoa mentiu. Era para fazer um bingo. Era para fazer um bingo. Mas a pessoa, ele pensou que ele pensou que fosse para fazer o culto. Meus irmãos, se passou, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Se passou, eu não sei se passou um mês, ou se passaram 2 meses, 3 meses, eu acredito que não passou. A pessoa foi parar no jardim, no cemitério de Vila Rosalinda. Olha, foi, sinceramente, quando a gente está na presença do Senhor, não acreditamos de coincidência, não. Gente, quando eu soube assim, ó, fulana morreu. Só, não foi uma coisa rápida, não foi? Foi uma coisa rápida, foi assim. Aí eu falei, olha, gente, e Deus tinha dado alguma coisa para ele em sonho. Porque era consagrado a Deus, era consagrado. É um negócio muito saber, eu não muda. Eu fico pensando, o pessoal fica nessa coisa que no tempo da graça e ai, menino, não tem nada a ver. Olha, o Espírito Santo matou Ananias, tirou a vida de Ananias? Na graça ou na lei? Na graça a Deus. Eu sei que foi um negócio muito estranho. Não foi, filho? De repente a gente soube que a pessoa, né? A pessoa tinha morrido assim. O negócio foi de repente. O pessoal, de repente, foi de repente. A gente ficou calado na nossa, deixou na mão de Deus pra lá. Mas sei lá. Meu Deus, vamos voltar aqui, eu vou colocar aqui no ponto 2 aqui. Teve aquele também que usou os utensílios da casa de Deus, não sei se foi Nabucodonosor, Belo São João. Isso mesmo. Usou os utensílios da casa de Deus. Na parede, né? O recado, né? Na parede. A chapa ficou quente. Eu, sinceramente. Não dá para brincar com essas coisas. Não. Olha, estuda para ficar mais atento. Bem, já aprendeu mais cedo, vamos lá, entrar no ponto 2 aqui. Davi, o rei que era servo. Ponto 1. O ungido servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, local de onde os planos divinos seriam executados. No relato do encontro de Davi com Saul, deve-se entender que tais acontecimentos não se seguem em ordem cronológica. Todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul decrescia. Ponto 2. O Espírito do Senhor se retira de Saul. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Este, por sua vez, passou a ser assombrado por um espírito mau que ali estava, por expressa permissão do Senhor. Para acalmar essa profunda melancolia na alma, o servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes. Tinha boa aparência, talento, capacidade de aprender e compreender as coisas. Era bom guerreiro e o Senhor era com ele. Ponto 3. Deus levanta autoridade. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Samuel sobre sua vida. Ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo e assumir o reinado. Antes participou de lutas em seu favor. Só no momento certo é que foi aclamado ao rei. É Deus que levanta e dá autoridade. Deus pode levar crentes a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou. Servir a todos. E a gente até vê que quando Davi, quando ele era afligido ali por Saul,
né, que o filho dele ia lá e falava, ó, se esconde porque meu pai está te procurando para te matar. Quando ele teve oportunidade mesmo assim, ele não o fez, né? Ele tinha tudo na mão, isso, e ele não agiu, né, fora daquilo que era, né, o plano de Deus. Muito bem. Vamos entrar então no ponto 3 aqui, querido. Davi, o rei que era guerreiro. O gigante Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio, o qual foi temido por todo Israel: lutar contra Golias. Tendo este aproximadamente 3 metros de altura, era um sobrevivente da raça dos gigantes anaquins, ou remanescente que se refugiou em Gaza, Asdod, na ocasião da execução feita por Josué nas montanhas de Judá. Esse gigante tinha uma couraça feita de metal em escama que lhe guardava todo o corpo. Todas as armas de defesa desse guerreiro eram de bronze e as de ataque de ferro. O desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. Esse tipo de luta era comum. O silêncio de Saul e a apatia do povo eram resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. Ponto 2. Davi ungido e cheio de fé. Davi continuava sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa de seu pai, ficando a cuidar das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra, isso aos olhos dos homens, mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro rei de Israel, o seu escolhido. O pai de Davi envia-o ao acampamento para dar provisão aos seus irmãos e ali ele viu a afronta do gigante, que já vinha desafiando o povo de Deus há 40 dias. Mesmo com sua proposta, Saul não encontrou alguém que estivesse pronto a enfrentá-lo. Davi perguntou para alguém o que seria dado àquele que matasse o filisteu e tirasse a afronta de sobre Israel, o qual relatou os prêmios: grandes riquezas, a filha do rei como esposa e a isenção de impostos. O homem estava confiando no seu braço de carne, né? Quando chamado por Saul, Davi contou suas experiências em lutar contra o urso e o leão para proteger o rebanho de seu pai, e da mesma forma ele protegeria o rebanho do Deus vivo das ameaças de Golias. Quem é ungido e confia no poder de Deus não teme o inimigo, pois mais feroz que este se apresente, antes entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. Maravilha. Ponto 3. As armas do garoto. Davi atribui a vitória que obteve sobre o urso e o leão não à sua habilidade, mas a Deus. Sendo assim, sua base para lutar contra Golias é a fé em Deus. Saul tentou preparar humanamente Davi para a guerra, pondo nele as suas armas sem sucesso. O garoto as deixou de lado e tomou seu cajado, sua funda e 5 pedras. O cajado era usado para ajudar na caminhada e enxotar os cães ferozes. A funda era usada por pastores e, para quem soubesse fazer bom uso, ela se tornava uma arma perigosa, como no caso dos benjaminitas. Davi lançou a pedra com funda, acertando o gigante, que caiu atordoado. Prontamente, Davi toma dele a espada e lhe corta a cabeça. O garoto venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente da armadura divina e não das armas de Saul, que são uma referência aos recursos apenas humanos. O cristão que deseja ser vitorioso contra as forças de Satanás precisa se revestir da armadura de Deus. Maravilha. Ponto 4. O contraste entre Davi e Golias. Humanamente, era impossível Davi vencer Golias,
visto que este era um gigante e Davi um jovem comum. Mas todo o diferencial estava na unção que Davi recebera e a fé que tinha em Deus. Paulo disse que o cristão anda por fé e não por vista. Enquanto todos temem o desafio do gigante, Davi responde com segurança por confiar no Senhor. Ele não entraria nesse combate com os ideais de Golias, que buscava manter sua fama de grande guerreiro, um campeão de batalhas. Pelo contrário, todas as vezes que era necessário lutar, Davi procurava saber a orientação do Senhor, pois ele não guerreava suas guerras, mas sim as de Deus. Pois seu propósito era exaltar o nome do Altíssimo. Nossas batalhas não devem ser pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Muito bem. Então, lemos aí o 3. O rei que era guerreiro. A minha pergunta é para os irmãos: tem conseguido vencer o gigante ultimamente? Essa é a minha pergunta para os irmãos. Será que você tem utilizado as armas corretas? Ou tem buscado se revestir de toda a armadura de Deus? Porque não basta ir para a guerra só com o capacete ou com a couraça. A palavra de Deus nos orienta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Então tem que ser toda, não pode faltar uma peça. A gente tem que estar bem atento a esse detalhe, porque os gigantes que se levantam sobre nossas vidas é bem diferente desse gigante aqui que Davi ali enfrentou. A gente tem aí as batalhas que elas são espirituais. Aqui o confronto foi algo físico, tá? No primeiro momento o confronto ali foi algo físico. Mas a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. É aqui? Não. Nas regiões celestiais. A gente sente aqui, quando o negócio está, o couro está comendo lá em cima. O bicho está pegando você. Opa! O que é isso? Tu começa a sentir uma opressão, tu entra em determinado lugar, tu sente um negócio estranho, né? Algumas pessoas até, eu acho que parece que alguém passou por ali, né? Aí já começa a ficar ligado, já, Senhor, está repreendido, Senhor, entra com a tua providência, Senhor, traz o teu sangue sobre esse lugar, já começa ali buscar o revestimento de Deus, sabendo que alguma coisa está acontecendo, mas na região celestial o couro está comendo e você começa a perceber aqui, porque você sente na sua carne, né? A irmã citou ali ainda há pouco, né? Não estou falando sobre isso daqui, olha, tem me arrepiei todo aqui, por quê? Porque nas regiões celestiais algo está acontecendo ali no mundo espiritual. E a irmã está recebendo algo da parte do Senhor através da confirmação. Né? Para não dizer assim, isso aqui é só aquilo que eu pensei, são as minhas palavras. Não! Deus está testificando ali através da tua vida. E você sentiu ali, opa, tu sabe que é Deus. Quem não acredita, problema de quem não acredita. Ó, é a tua fé para com Deus. Você está entendendo? É a tua fé para com Deus. Igual eu citei ainda há pouco aqui, que se Deus quiser tirar, Ele tira. Então, quando eu vim para a presença do Senhor, a primeira coisa que Deus fez, arrancou essa habilidade. Dá o violão na mão dele, toca alguma coisa aí, crente. Cadê? E agora? Não saía nada. E aí? Deus arrancou tudo. Não tinha habilidade para tocar mais nada. Então foi todo um processo até eu retornar para poder tocar um instrumento
E quando começou a tocar, foram louvores. E antes tocava para o mundo. Agora se toca para o engrandecimento do nome do Senhor. E nessa trajetória eu venho me esforçando até os dias de hoje. Porque sei que a hora que o Senhor quiser tirar, Ele tira. Então, essa questão tem que estar bem atento, porque a unção de Deus, o texto sagrado diz, a unção de Deus, ela vem para nos capacitar para a obra de Deus. Se antes se fazia para a glória do mundo, Deus falou, não, eu te gerei, não foi para o mundo. Todo ser que respira, foi revelado aqui nessa manhã, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então, muitos que estão lá fora não estão louvando ao Senhor, mas estão respirando. Mas Deus os convocou para estarem louvando e engrandecendo o seu nome. Agora, vai depender da fé que cada um tem. A irmã levantou o dedo aqui. É porque a Marcélia tinha feito um comentário, né? Se você é a passagem do Gideão, que ela está estudando, o Gideão faz prova com o Senhor. Aí eu lembro que durante esse processo que a gente passou, porque antes já tinha a oficina de música. Isso é importante. Tinha a oficina de música. A oficina de música começou, acho que foi na década de 90, né? Isso. Assim, pouco depois que a gente casou, 98, por aí. Por aí tinha. Só que não era para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Né? Embora o Senhor enviasse muitos servos dele para que ele, na época, ensinasse. Mas na época ele tocava no mundo ainda. Aí depois que ele perdeu as habilidades, os processos espirituais, as batalhas que mais que a gente passou, foi coisa assim muito profunda com Deus. Depois ele realmente passou aquela fase que ele perdeu todas as habilidades e depois o Senhor devolveu as habilidades para ele, para honra e glória do Senhor, para fazer. Aí ficamos naquela coisa, e a oficina de música, como é que fica? Porque teve que parar, perdeu as habilidades todas, parou de ensinar. Aí a gente começou a orar ao Senhor e fez propósito não, fez, como é que fala que Deus fez? É uma prova, assim, perguntamos para o Senhor. Prova com Deus. Se era para continuar ou não. Aí ele trocou o nome da oficina. Aí ficou oficina, né, louvor, né, adoração. Uma coisa assim. Deixando claro que seria para a obra do Senhor. Que ele ia fazer tudo para a obra do Senhor. Naquele momento em diante. Depois que Deus devolveu as habilidades dele. Aí a gente foi, que na época era na creche Wilson, a gente foi para o mesmo lugar, mas assim, né, totalmente diferente, já na presença do Senhor e tal. Eles já pararam de tocar no mundo, depois cancelou todos os compromissos da agenda dele e tudo mais. Aí voltamos. Aí a gente falou que se Deus enviasse alguém, né, íamos entender que era para continuar. Se Deus não enviasse, íamos entender que era para parar. Era alguma coisa assim, a prova que a gente tinha feito com Deus. Aí nós fomos para lá. Aí fomos e ficamos aguardando. Nós fomos eu, você e Adriano, né? Isso. Aí abrimos a sala e tal e ficamos esperando ali. Mas assim, a gente tinha feito a prova com Deus, mas ninguém sabia. A gente ia esperar Deus responder. O Senhor é que ia falar se ia dar continuidade ou não. Aí quando a gente estava lá, chega um garoto, né? Que na época era um garoto, agora já está no meio não, mas na época era um garoto. Isso aí foi o quê? Foi 2002, por aí. A gente voltou, né? 2002 para 2003 já. Aí chega um menino procurando aula de música. Aí o nome do menino, Gênesis. O nome do menino, Gênesis. Aí a gente entendeu, né? Que era Deus falando.
Isso é coisa linda como o senhor fala, eu fico maravilhada. Foi o que a pastora Tastana estava falando ali, das aflições que a gente passa, né? Eu agradeço ao Senhor todas as aflições que eu já passei e as que eu tenho passado. Não é fácil, mas quando você lembra das coisas, você vê a maneira como o Senhor agiu, como Ele age, é uma coisa muito linda. Aí chegou o Gênesis, devia ter o quê? Uns 12 anos, sei lá, uns 11, 12 anos, para aprender, né, a tocar. E o Gênesis, depois a gente contou o Gênesis muitos anos depois, naquela igreja ali na Getúlio de Moura, Assembleia de Deus Grande, aquela Assembleia de Deus Grande ali, a gente foi lá visitar, estava Gênesis já um homem, né? Ele começou, depois ele parou, né, negócio de trabalho e tal, tocando no Ministério de Louvor, lá da Assembleia de Deus, né? Agora eu nem sei se ele viajou, se ele estava em Setúbal. Está lá em Curitiba, está tocando no quartel lá, não sei se está no quartel ainda, né? Essa parte aí, não sei se era da Marinha, se era da Aeronáutica, ele está pilotando helicóptero e tudo. E Deus enviou Gênesis, menino ainda, um garoto, chegou lá procurando aula de música. Aí, assim, na mesma hora, né, o Espírito testificou, não, Deus já respondeu, vamos dar continuidade. E Gênesis, né, é o início. O início. Mas, evangelista, Como eu queria, não sei se é Jeremias, acho que não, é em Jeremias, não sei se é 15, 10, 10, 15. Maldito homem que eu fiz do outro, né? Aí vamos analisar a história de Israel ali naquela época. Eu quero um rei. Aí apareceu lá, né? Os ombros se sobressaíam, o cabelo, né? Ele bate daquela estatura, né? Devia ter 1,80 m, quase 1,90 m. Saúde. Mas fez tanta bobagem que o Espírito se retirou dele. Agora lá na casa de Jessé, né? Deus unge um guri de 13 anos. 13 anos. Eu já sabia da situação que viria. E agora me aparece os filisteus contra Israel, né? A guerra ali. Como eu já sabia o que era de costume, arrumar um para lutar contra o outro. Mas ninguém esperava que ia lá um gigante lá, de aproximadamente, ela foi 3 metros de altura. Aonde estava Saul agora? Escondido lá dentro do palácio. Que decepção para o homem, né? sem o Espírito. E lá 40 dias, o Golias lá só falando do Deus do Altíssimo. Afrontando Israel e o Deus do Altíssimo. Quem aparece agora, que foi enviado por Deus para salvar Israel? Aquele mesmo, o Davi. Pequeno, né? Franzino, ainda foi debochado. Olá, eu sou um homem de guerra, rapaz. Olha para minhas armaduras, armadura do Jorge, né? Que eu tanto campo aí no pausa. Agora você me vem aqui com um negócio desse aí, rapaz. Tá pensando o quê, rapaz? Soldado era, né? Como diz pastor João, brinquedinho, né? Ela vem com esse estilingue, essa catafunda, o estilingue aí. Ô, sai pra lá, rapaz. Tomou e não podendo dos cornos e caiu lá no chão. Foi Deus. Quer dizer, isso nos deixa também a crer cada vez mais no sobrenatural de Deus. No sobrenatural de Deus. As forças não estão conosco. As forças vêm do alto. Sansão brincou muito com Deus, mas as forças não estavam no cabelo de Sansão. Podemos ver isso. Corta meu cabelo, cortou e ficou sem força. Aquilo ali era uma aliança com Deus, um ato simbólico. Mas vai lá, quando ele foi todo estropiado, pelos próprios filisteus, né? Foi todo estropiado. A única coisa que ele pede a Dalila, coloca na coluna. No pilar, né? No pilar, esse aqui é pilar, a coluna é quadrada. No pilar do templo, do lado do templo. Ele estava cabeludo?
Só tinha uns pontinhos de cabelo. Aí ele orou ao Senhor, e o Senhor fez o quê? Restituiu o quê? A força a ele. Deu força a ele. Então não adianta a gente tentar nada com nossas mãos. Não adianta. Mas nós temos que ir. Porque um instrumento somos nós. Maravilha. Nós somos instrumentos levantados por Deus na face da terra para lutar. Conforme eu falaste agora, a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra o quê? As potestades malignas. Estão aí, ó. Esse cara que está agindo aí 24 horas por dia. Essa noite lá em casa estavam dois caras discutindo e uma mulher sendo estapeada para o Senhor. Tira isso do meu portão aí, porque eu não quero ver isso aí não, Senhor. Daqui a pouco acabou tudo, graças a Deus. Eu levou lá para... Quer dizer, o que estava ali? O que podia ser gerado ali? Entendeu? Estava ali um maligno ali. Curioso lá. Quer dizer, nós vemos o sobrenatural do Senhor agindo em nossas vidas. E Satanás agindo no mundo aí. Então, só que, graças a Deus, né, está, acho que foi Paulo que fala, né? Estar conosco é maior do que está no mundo. Maravilha. Antes da irmã ali, a irmã aqui que levantou primeiro. Um comentário aqui, esse parágrafo. Assim, nossas batalhas não devem ser pela busca de nossa glória, honra ou destaque pessoal, mas pela glória de Deus. Aí eu lembro que certa vez, foi lá no CEP onde a gente trabalha, um aluno veio questionar, eu não sei se ele já tinha questionado para você ou não, só que ele veio questionar a mim. Por que você não usava os seus talentos para você ficar famoso, para você gravar um CD, para você fazer... Era muito novo, assim, adolescente, né? Aí ele chegou lá na minha sala e ele estava questionando. Porque assim, ele tinha muito essa ilusão das coisas do mundo, de fama, né, de aplauso, de ganhar dinheiro, não sei o quê, de aprender a tocar a juventude, né, da vida. Aí eu estava falando com ele, porque tem a questão do chamado. Aí comecei a conversar. Mas achei assim, foi Deus que levou mesmo, porque como partiu dele, abriu-se uma porta para que eu pudesse falar, né, do Senhor para ele, porque não era um servo de Deus. Ele não tinha conhecimento da palavra. Então aí eu estava colocando para ele, porque tem a questão do chamado. Aqui está falando, eu não achei aqui, agora procurando, Davi era um rei que servia. O seu chamado é para servir. Se você for chamado para formar músicos para a obra de Deus, ainda que esses músicos podem até ser lançados, mas se o teu chamado for para formar eles, é o chamado que Deus tem. Tem gente que tem chamado para ir para outros lugares, para fazer... Deus tem um chamado na vida de cada um, é uma missão. Se a sua missão é essa, que você a cumpra da melhor maneira possível, porque quem chamou foi o Senhor. Ainda que entendam ou não entendam, porque eu já ouvi assim, ó, você forma músicos para outras igrejas, não foi aqui, foi até na outra igreja. Agora falou. Mas se esse é o teu chamado, é o teu chamado. Ai de você se você não cumprir. Igual para falar de Paulo, se não pregasse aquele evangelho. Entenda ou não entenda se é o chamado. Aí o aluno questionou isso, eu nem sei se eu comentei contigo isso, não deve ter esquecido de comentar. Ah, mas poxa, por que o professor não usa o talento dele para ele poder ficar famoso, para ganhar dinheiro, para não sei o que, não sei o que, não sei o que? Falei, meu querido, depende do chamado. Deus chama cada um para uma coisa na obra dele, ele sabe por que ele está fazendo, tudo que Deus faz tem propósito, o que ele faz é certo. Deus não erra, não. Então, deixa quieto esse negócio aí. Muito bem. A irmã já está levantando. Não, pegando o gancho do Edimal, falando sobre fúria, né, do inimigo. Na sexta-feira a gente estava vindo para a igreja, da noite eu e o Diácono Ivaldo, e aqui debaixo do viaduto tem um quiosquezinho ali. Então, ali tinha um homem, mas o homem estava com uma fúria do demônio. Né? O Espírito Santo do Senhor faz a armadura e pedindo, e clamando pelo sangue de Jesus. E ele subiu e batendo na arma de ferro, falando e jurando.
Sabe Deus o que esse homem foi fazer em casa e se ele não voltou para fazer uma besteira, né? Mas eu pedi para que o sangue do Senhor levasse ele para bem longe, tirasse toda aquela maquinação que estava na mente dele, que o Senhor me tirasse. Aí, mas é igual a gente tem que sair e pedir a proteção, porque a gente não sabe o que a gente vai encontrar lá na frente, né? Porque nós estamos totalmente vulneráveis a qualquer situação. Então isso é uma coisa que sempre quando a gente sai, a gente tem que... Eu sempre estou orando e pedindo, né, a proteção do Senhor e lendo o Salmo 91. Agora não, que eu estou trabalhando, mas quando eu saía de casa de manhã, todos os dias, 6h30 da manhã, eu ia andando para Pavuna para pegar o metrô. E eu ia saindo orando de casa até chegar dentro do metrô. Quantas vezes eu já vi pessoas sendo assaltadas, né? E Deus me deu tantos livramentos. Né? Tantos livramentos. Então a gente, às vezes, o Senhor está ali, cuidando, né, guardando cada um de nós. Nós sabemos que nós somos protegidos pelo Senhor. Guardados. Né? Então isso é muito importante. Os anjos do Senhor acampam. Então eu sempre peço isso para a minha vida. E também, né, o meu genro chega mais de meia-noite, meia-noite e meia, 1h da manhã, e eu só durmo quando ele entra dentro de casa. Mas eu estou ali e estou intercedendo pela vida dele lá fora. Porque Deus guarda, Deus te ouve, né? Às vezes Deus livra aquela ali por causa da sua oração. E ali você está pedindo por aquela pessoa. Não só por ele, mas todos aqueles que estão vindo de casa. E quem te toca para orar é o próprio Espírito, né? Te conduz naquele momento ali, e de nós mesmos. Não é uma experiência que a gente tem, que a gente passa, né? E a gente fala assim, Senhor, é só Deus mesmo, né? Queridos, vamos lá entrar na conclusão. Estamos finalizando. Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social e intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Por isso, ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Foi dentre os filhos de Jessé que Deus serviu-se de um servo segundo o seu coração. Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para viver pela fé e que não temam enfrentar o inimigo. Amém, queridos? Amém. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Então, Deus unge e separa pessoas humildes para a sua obra, que estejam prontas para servir, para viver pela fé, e que não temam enfrentar o inimigo. Por quê? É preciso lembrar que o nosso inimigo, ele já está derrotado. Nosso inimigo está derrotado. Conversando ainda com uma irmã, e ela lançou uma palavra, que eu estou derrotada, não sei o quê. Mano, se coloca diante do Senhor, fala com Deus, pede perdão a Deus, porque se você está em Cristo, você jamais pode abrir a boca para dizer que está derrotado, está derrotado. Você está em Cristo. Em Cristo você não perde nunca. As coisas podem até não estarem indo da maneira como nós gostaríamos que fosse. Mas Deus não deixou de agir em nossas vidas. E quando eu cheguei aqui, né, no culto ali, boca no pó, e que as irmãs tiveram oportunidade e começaram a louvar o Senhor, a primeira palavra que veio naquele cântico ali era falando de que eu não estou derrotado. Opa, é agora. Comecei a anotar ali rapidamente, ali, peguei um papelzinho, comecei a anotar, separei para enviar para essa irmã, né? Para ela poder, além de aprender esse cântico, observar bem aquela letra ali, que haviam palavras ali, ó, para levantar ela, para colocar ela de pé diante do Senhor. Se ela tiver fé. E o que nos coloca de pé é a nossa fé no Senhor. Amém, querido? Amém. Você mande a diaconisa Marlene orando pelo término em nome de Jesus.
Senhor Deus Pai, pela Aleluia. tua presença, Pai querido. Eu te agradecemos, Glória a Senhor, Deus. pela oportunidade de estarmos na sua Aleluia. casa, Senhor, Maravilha. para louvar e engrandecer o seu nome Aleluia. e aprender mais de ti, Glória Pai a Deus. amado. Pai querido, agora, Senhor, nós te pedimos do Senhor que nos leve embaixo da sua segurança, Aleluia. Senhor, que nossas armaduras, Senhor, possam ser, Senhor, colocadas, Senhor, Aleluia. todos Renova de isso. nós, renova nossas forças, Aleluia. renova, Glória a Senhor, a Deus. nossa armadura, que nós possamos, Senhor, estar presentes, Senhor, à noite, a Aleluia. glorificar e exaltar o Glória seu a nome, Deus. Senhor, Maravilha, Deus. dizer o quanto o Senhor é santo, o quanto nós te Aleluia. amamos, o quanto dependemos de ti. Pai amado, leva cada um, Senhor, agora para os seus lares, Senhor. Amém. Senhor, nós nos despedimos, Senhor, um dos outros, mas não da sua presença. Aleluia. Pai querido, obrigado por essa aula, obrigado pelo professor, Senhor, obrigado Glória a pelo Deus. testemunho, por tudo que foi dito, Senhor, nesta manhã. Maravilha, Pai. Deus. Glória a Jesus, Deus. nós te pedimos e já te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Estende suas mãos assim, querido, que o poder e a unção do Espírito venha sobre todo o povo que aguarda a breve volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos digam Amém. terminado assim, aperte aí a mão do irmão para o seu lado, distribui essa unção aí, ó, para vocês também que nos acompanharam pela internet, para o nosso próximo encontro, que a unção de Deus também esteja na sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Para poder mostrar o povo aqui rapidamente. Aqui. Ops. Ok. Agora sim, deixa eu finalizar.